Salve a todos, capaz do Senhor. Cristo esteja lhe abençoando. Quero deixar uma mensagem aqui para você, mesmo que me assiste nesse momento, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, 4, versículo 11, 12 e 13, que nos diz o seguinte: a palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A palavra do Senhor aqui em 2 Timóteo não alerta, não nos diz que a gente vai ter riqueza, né? Que a gente vai ser próspero. Não. Ela nos alerta a seguir o evangelho que Cristo deixou. Saber que tem um futuro melhor para nós. Eu pergunto a você, qual é o evangelho que nós estamos ouvindo hoje? Será que é aquele evangelho dos mártires, ali depois de Cristo, o evangelho que Cristo deixou e os mártires seguiam? Não, é um evangelho estranho ao Senhor, a Deus, ao Criador, a Jeová. A gente vê aí tantas igrejas se abrindo e cada uma defende mais sua tese, né, suas convicções, do que defende a Cristo. A igreja hoje quase não tem mais diferença em algumas, são poucas as que se guardam. São poucas. Esse evangelho é esquisito, é estranho a Deus. Eu sou jovem, tenho 26 anos. Mas pedir a Deus para Deus abrir minha mente para entender o seu evangelho e o que Ele quer. Porque hoje muitos estão sendo guiados por lobos vestidos de ovelhas, que não estão nem aí para a sua alma. Não estão nem aí se você vai para o inferno ou não vai. Não estão nem não prega nem isso. Só estão de olho no seu dinheiro. Estão de olho no seu dia 5, no seu dia 20. Pregam um evangelho de prosperidade, mas não pregam um evangelho de arrependimento. Um evangelho sincero e verdadeiro de Cristo. Essa é a realidade. Mas tem muita gente que está cego. Satanás já cegou-lhes. O príncipe desse século já mudou o seu entendimento porque ele deixou. Tem muita gente que não está mais procurando o céu. Está procurando galardão. Está como se o seu galardão fosse aqui na terra e não no céu. Está vivendo como se não existisse céu. Como se não existisse o evangelho, mas dentro das igrejas. Que evangelho é esse? O evangelho que Cristo, em momento nenhum, prometeu prosperidade para ninguém. Ele prometeu que vai voltar. E ele disse que antes dele voltar, muitas coisas ruins para os que seguem a Cristo iria acontecer. Livramento ele dá, meu irmão. Tua necessidade ele sabe. Ele sabe toda a tua necessidade. E ele chega sempre com um socorro presente. Agora fazer rios de dinheiro, riqueza, crescer em cima do evangelho, crescer assim, ó. Isso é contra a Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia, que a gente vai crescer, vender louvores, vender palavra, tem que pagar para ouvir a palavra de Deus. Jamais. Jamais. Não está escrito isso na Bíblia, não. Por Cristo, por amor a Deus, a gente tem que padecer pelo evangelho. Ah, irmão, a gente tem que viver sofrendo direto? Não. Não digo isso, você tem que estar sofrendo direto, não. Porque Deus, ele sabe até o teu limite, ele dá o cargo que você possa levar. O jugo dele é suave, tá? Mas esse evangelho que está sendo pregado hoje, onde tudo pode e Deus aceita tudo, isso não é aceito para Deus. Não é aceito. Quero viver que nem viviam os mártires, que não se dispunha de nada, que não tinha essa tecnologia que tem hoje, mas eles levavam o evangelho, andavam quilômetros e quilômetros, sofria, padecia pelo evangelho, navegava não sei quantos dias no barco, mar adentro, para levar o evangelho de Cristo. E tinha amor a isso. Morria por isso. Muitos eram esquartejados, decapitados,
cortado, queimado vivo, enterrado, vivo, por amor ao Evangelho. Hoje não se tem mais isso. Hoje é um evangelho estranho diante de Deus. De todas as perseguições, muitos morreram. Os imperadores de Roma pegavam os cristãos, lançavam em arenas, para leões famintos comê-los. Pegavam cristãos e queimavam vivo. Aquilo ali era um show diante daquela plateia. Mas Satanás, quanto mais Satanás fazia isso, mais o povo crescia. Então ele mudou a estratégia e usou o termo igreja, abriu igreja para levar o evangelho dele. Porque na igreja que Roma abriu, o imperador de Roma abriu, o vaso de Satanás chamado Constantino, na igreja que ele abriu, quem mandava era o Papa e não Jesus Cristo. Depois de matar não sei quantos, queria se infiltrar no meio dos evangélicos porque estava matando, não estava tendo êxito. Então, através da igreja, Satanás lançou luxúria, lançou riqueza, prosperidade. Antes de Constantino, Satanás lutava contra o povo de Deus e vencia. Mas depois de Constantino, ele passou a ter vitória. Porque ele lançou as coisas que agradam a carne do homem e muitos aceitaram. São poucos hoje que querem viver o verdadeiro evangelho. Hoje você vai numa igreja, fala sobre roupa, todo mundo incha a cara para você, porque não quer mais ser tocado na ferida. Quer só alimentar o seu ego. Quer só ouvir que vai ser abençoado, que a vitória está chegando, que Deus vai curar, que vai ter milagre. Mas não quer ver a correção de Deus. Que evangelho é esse? Evangelho estranho, muito estranho, se baseando em teologias vazias de Deus, teologia de prosperidade. Hoje os pastores, muitos pastores, querem ver os seus bancos cheios, mas com a igreja inchada, vazia de Deus. Será que é esse o evangelho que Cristo deixou para seguirmos? Não, meu irmão. A palavra dele mesmo diz, se a gente quiser, a gente vai ter que padecer. Padecer. É ruim, meu irmão, é ruim os dias de hoje. Cada dia que passa, a gente está se aproximando mais do Apocalipse. Digamos que hoje a gente está vivendo as cartas de Paulo. Mas o Apocalipse está pronto. A gente tem que analisar as escrituras, saber se os espíritos que estão falando que é de Deus, se vem de Deus mesmo, ou é um Deus com D pequeno. Hoje toca-se um pagodinho, um sambinha na igreja, o Espírito Santo desordenadamente já agita aquele povo. Será que é de Deus mesmo, meu irmão? Será que a gente está no tempo de brincar com Deus? Eu acho que não. Acho que a gente tem que ser mais fiel na sua palavra. Levar a verdade, sem cobrar, sem vender a palavra de Deus. Sem estar entrando e assaltando a casa de viúva, de órfãos. Que é isso que está acontecendo. Muita gente está investindo em templo, pegando dinheiros e dinheiros de igreja e investindo em templos. Mas não está investindo em alma. Deus sabe da tua necessidade. E eu garanto que Deus nunca vai te deixar, pelo amor ao evangelho, Ele não vai te deixar passar necessidade. Não. Mas se tiver que passar, se Deus permitir você passar, meu irmão, passe. Passe feliz, passe glorificando. Glorifica. Cala a boca de Satanás. Não aceite qualquer coisa que venha dizendo que é de Deus. Não. Analise os espíritos e vê se procede de Deus. Tá? Deus é amor, é sim. Mas Deus é um fogo consumidor. E Deus ele cobra, né? E ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Ai, Deus. É de se chorar, de você encher os olhos de lágrima do evangelho que está sendo levado hoje. Um evangelho sem amor à alma. Sem compromisso com Deus. Hoje, somente a juventude não tem mais o temor a Deus. Não tem. Hoje a igreja está virando... já é comércio. Mas está virando lugar para gogo boys, piriguete gospel, me desculpe o termo da palavra.
mas é a realidade. Tá virando frigorífico. Você vê mulheres que se vestindo com um toco de saia. Pra quê? Tem mulher que sai de casa já pra escandalizar mesmo a igreja. Porque Satanás já entrou na mente dela e diz a ela que Deus aceita de tudo quanto é jeito. Não. Outros, somente pegadores, já saem de casa pensando no dinheiro que vai receber. Tem taxa para isso. Cantores evangélicos tem valor. Se não pagar aquilo, eles não vão louvar na sua igreja. Tá? Eles não pedem simplesmente uma ajuda, uma passagem, um café da manhã, um almoço. Não, eles pedem, tem uma taxa para você pagar. Pregadores e cantores, estou dizendo para vocês mesmo. Que não tem amor à alma, mas tem amor ao dinheiro. Serve a mamon, não serve a Deus, tá? Deus dá um dom para vocês, mas vocês fazem de mau uso. Que evangelho é esse? Me diga, me explica onde está na Bíblia esse evangelho. Evangelho sem amor ao próximo. Mas eu sei que Deus vai começar a passar o rodo. Eu digo rodo, tá? A esses que dizem servir a Deus, mas não serve. Envergonha o evangelho. Esse evangelho que tudo pode, fuja. Fuja, que não vem de Deus não. Eu peço perdão, meus irmãos, a vocês. Não sei nem tenho que pedir perdão. Porque quando vem de Deus, Deus fala e Ele se responsabiliza. Corremos para o alvo, que é Cristo Jesus. Não visando as coisas materiais. Se Deus te mandar pregar, prega a verdade, prega a palavra da verdade. Não leve coisas para alimentar ego de ninguém. Eu prefiro que uma alma só, vá para o céu pela verdade, do que eu e mais 10.000 que se alimentam das minhas próprias palavras lindas, desça tudo para o inferno. Tá? Porque Jesus Cristo deixou, foi o céu para ser pregado e não o inferno. O inferno pertence a Satanás e os seus anjos, não era para nenhum de nós ir para lá. Mas nós, pela nossa desobediência a Deus, estamos sendo encaminhados por doutores vestidos de ovelhas, mas que são lobos devoradores. Amém? Não estou dizendo que você precisa de um pastor aqui para seguir o caminho de Cristo, mas tem leigos que precisam ouvir a verdade. Mas que você analise essa verdade que está sendo pregada. Evangelho de prosperidade? Fuja desse. Amém, meu irmão? Então, quer vivemos, quer comamos, seja tudo para a honra de Deus. Ajude o seu próximo. Faça o máximo que você puder para seguir o verdadeiro evangelho, o de Cristo. Não esse que está sendo baseado em teologias vazias, por mão de homens, diabólica, sabedoria diabólica que não vem de Deus. A própria Bíblia relata sobre isso. Tá? Em nome de Jesus. Deus te proteja. Dê vitória na sua caminhada. Vitórias espirituais. Porque nossa luta não é contra os principados. Aliás, não é contra a carne, é contra os principados dessa época. Dessa era. Que são muitos. Está se multiplicando, ó. Cada dia que passa são muitos. A gente tem que ter cuidado para ele não enganar nós que quer servir o verdadeiro evangelho. Amém, meu irmão? Que Cristo esteja lhe abençoando. Em nome de Jesus. Leve a verdadeira palavra. Doa em quem doer. Amém? Paz e graça.